Olha, eu não sei se você sabe, mas o mercado digital está extremamente aquecido para quem quer trabalhar com escrita. E é um mercado novo, com muitas oportunidades, mas ainda pouco consciente do que cada profissional realiza. Tem muitas profissões que surgiram na esteira da internet, né? E que estão ganhando corpo ou importância, principalmente depois da pandemia. Só que como é tudo muito novo, nem a empresa, nem o público em geral consegue ainda ter clareza das diferenças de trabalho entre elas. Então, por exemplo, nesse vídeo eu vou te trazer as diferenças entre o redator e o copywriter, que são as duas principais profissões relacionadas à escrita que a gente tem no digital. Então, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as diferenças do trabalho entre o redator e o copywriter, qual tem mais mercado para trabalhar, como saber qual das duas profissões você vai gostar mais, tá? Então, acho que esse vídeo vai te ajudar a tomar essa decisão aí. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia, sou redator e copywriter desde 2017. E aqui nesse canal, eu te ensino como ganhar dinheiro escrevendo no digital, prestando serviço para empresas que querem vender online e sendo bem remunerado pelo teu trabalho. Se isso te interessa, já deixa o like aqui nesse vídeo e já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos, ok? Bom, vamos começar falando um pouquinho das diferenças entre o trabalho do redator e do copywriter. E aí eu dividi aqui em setores, vamos dizer assim, tá? O primeiro, em relação ao trabalho de cada um. O primeiro é o escrita e os resultados que ele entrega. Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O redator, ele tem uma escrita, ele cria textos dentro de uma estratégia de marketing de conteúdo, que tem como premissa criar conteúdos informativos, educativos, que ajudem as pessoas com seus problemas, com suas dores, com seus desejos. Então, por exemplo, as pessoas elas estão com algum problema, qualquer que seja, né? E querem comprar um produto físico ou contratar um serviço para resolver esse problema. Elas vão no Google pesquisar e tal. E aí a gente cria artigos que essas pessoas vão encontrar, dependendo do que vão pesquisar. E esses artigos vão ter ali informações, vão ter elementos que ajudem essas pessoas a entender melhor o que elas estão passando, a saber como que resolve o problema, aumentar a consciência em torno dessas dores, né? Ou dos desejos que elas querem alcançar. Então, nosso objetivo, enquanto redatores, é atrair as pessoas certas, criar uma audiência e prepará-las para a venda, mas a gente não vende nada. Quais são os exemplos, por exemplo, de formato de texto que a gente faz? Artigo para blog, post para rede social, roteiro para YouTube, tá? E o copywriter? O copywriter, ele já tem uma pegada bem diferente. Ele trabalha com a venda direta. O que significa isso? Ele vai ter uma escrita mais persuasiva, mais emocional, que tem o objetivo de mexer com as dores e desejos das pessoas. Então, o redator, ele procura ajudar, informando e aumentando a consciência sobre as dores e os desejos. O copywriter, ele mexe com as dores e desejos das pessoas, só que de uma forma ética e honesta, evidentemente, tá? Para que elas tomem uma decisão, principalmente a decisão de compra. Não precisa ser necessariamente compra, mas o trabalho do copywriter ele é muito mais eficiente nesse sentido, tá? Quando você vai levar a pessoa a acelerar uma decisão de compra, e aí ela compra o produto ou o serviço que ela quer. Quais são os exemplos de formatos de texto que a gente produz como copywriter? Página de venda, roteiro de vídeo de venda, sequência de e-mail marketing para venda. Então, percebeu? O redator, ele pega e prepara a pessoa para venda, mas não vende. O copywriter, ele vende, efetivamente. O trabalho de um complementa o trabalho do outro. Agora vamos para outro aspecto, o processo de criação de cada um deles, tá? Os dois precisam entender do público, do mercado e do produto do cliente, só que em profundidades diferentes. O redator, ele não precisa fazer uma pesquisa tão profunda para poder escrever textos que são mais informativos, mais educacionais e tal. Mas o copywriter, ele vai precisar ir muito a fundo, porque ele precisa ajudar a pessoa a tomar uma decisão de compra. Então, ele precisa entender como é que essa pessoa pensa, como é que ela funciona. Quando eu digo pessoa, é o público-alvo em geral, tá? Então, como é que funciona isso na prática? O redator, quando ele é contratado, ele recebe uma pauta, que é uma fichinha, onde ou o cliente preencheu ou ele mesmo vai preencher, e ali nessa fichinha tem o título do artigo ou do texto que ele vai produzir, qual é a palavra-chave que ele vai trabalhar, quais são os elementos que vão constar naquele texto, tá? E aí ele pega, escreve aquilo ali, manda para o cliente revisa, devolve se for o caso ou não, já aceita logo de cara e vai para a publicação. É simples assim. O copywriter não. O copywriter, geralmente, ele precisa de um briefing mais detalhado. O que é um briefing? Geralmente é um questionário que você manda para o cliente
perguntando para ele detalhes sobre o mercado que ele atua, o produto que ele quer vender, o público que ele quer atender. E aí, depois que a gente pega isso, é o nosso start, nosso V0. A gente parte para uma pesquisa própria nossa. Novamente, a gente vai pesquisar o produto, o mercado, o público. Quanto mais ampla e profunda for essa pesquisa, melhor você consegue escrever a tua copy. Aí a gente parte dessa pesquisa. Geralmente, a pesquisa leva mais tempo do que a própria escrita do texto. E, comparando agora com o redator ele pesquisa em menos tempo e ele passa mais tempo escrevendo. E o copywriter não. O copywriter ele pesquisa durante muito tempo e aí ele escreve relativamente em menos tempo, tá? Então ele escreve e ele manda para o cliente. Geralmente o cliente não tem conhecimento da copy, então raramente ele vai pedir alguma revisão, só que se ele perceber alguma coisa, algum detalhe que precisa ser ajustado e tal, em função de conhecimento de público, mas grande maioria das vezes ele não vai realmente interferir tanto quanto o cliente do redator, por exemplo. Terceiro aspecto, quem contrata cada profissional desse? O redator, ele é contratado por pequenas e médias empresas de qualquer segmento, profissionais liberais, principalmente da área de saúde, tecnologia, enfim, tem muitos profissionais liberais que terceirizam essa parte de produção de conteúdo, empreendedores em geral, agências de marketing de conteúdo. E o copywriter? O copywriter ele é contratado por agências de lançamento, por estrategistas digitais, que são pessoas que lançam outros profissionais, tá? Profissionais que querem vender curso online. Então, o copywriter hoje, ele pode ser utilizado em qualquer segmento de mercado, mas tem um segmento específico que é o grande mercado para os copywriters, que é o setor de infoprodução, ou seja, as empresas que vendem cursos online, tá? Então, hoje esse é o maior foco, assim, a maior geração de empregos para copywriters está nesse setor. Quanto é que ganha cada um deles? Tanto o redator quanto o copywriter fazem seus próprios salários, porque atuam como freelancers e, portanto, são empreendedores. Mas o redator, ele ganha menos quando comparado com o copywriter, porque os valores pagos para esse profissional, para o copywriter, né, estão sendo impulsionados para cima por conta desse mercado de infoprodução que eu falei. Mas, por outro lado, é muito mais fácil você conseguir clientes e trabalho como redator, tá, do que como copywriter. E o fato do redator ganhar menos não quer dizer que ele ganha mal, tá bom? Ele pode ganhar valores expressivos muito acima da média de trabalhos tradicionais. 5, 7, 9, 10, 15 mil reais um redator pode ganhar. Mas o copywriter, ele pode ganhar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil. Por quê? Porque ele também trabalha, muitas vezes, com um percentual de vendas. Então, ele ganha um fixo e ele ganha um percentual. E esse percentual é o que faz com que o salário dele aumente dessa maneira. Mas os dois são excelentes, têm excelentes oportunidades de você ter um retorno financeiro bacana. Qual é o melhor para você? Qual será que vai funcionar melhor, então, para você? Eu não sei. Vai depender do teu perfil e do que você quer fazer no seu dia a dia. Por isso que eu, nesse vídeo, trouxe elementos da rotina, do trabalho, do mercado, tá? Então, você tem que olhar para isso aí e se perguntar, qual é o estilo de escrita e rotina que você gosta mais? É o redator que escreve texto mais educativo, informativo, sem muita pressão por resultados rápidos? Ou você gosta de uma escrita mais persuasiva, mais focada em vendas, mas que precisa trazer resultados? Bom, eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre o trabalho do redator e eu vou deixar aqui na descrição para você assistir, tá? Então, se você quiser mais detalhes sobre o que ele faz, os fundamentos da profissão e tal, tem outros vídeos aqui, eu vou deixar para você. E em relação ao trabalho do copywriter, falar um ponto importante. Tem muita gente que acha que usa copy achando que vai conseguir manipular as pessoas e aumentar as vendas absurdamente por conta disso. Só que não é assim. Para que a escrita persuasiva realmente funcione, são necessárias as seguintes coisas. Como eu já falei antes, conhecer muito bem o teu público-alvo, conhecer muito bem a solução que vai ser vendida, saber como levar as pessoas certas até esse texto persuasivo, tá? E elas já têm que ter o desejo por aquilo que está sendo vendido, nem que seja no nível mínimo, tá bom? E por último, a solução, ou seja, o produto, serviço, curso, tratamento, terapia que o copywriter está vendendo, ele tem que ser bom. Senão, as pessoas vão pedir reembolso, não vão gostar, tá bom? E um último ponto importante é, não adianta você ter uma copy maravilhosa, fazer uma escrita persuasiva, tá? Fazer anúncios no Facebook, no Instagram e levar um monte de gente que não está interessado naquilo que está sendo vendido. Então, a copy, ela não convence ninguém a comprar algo que não queira. Tem muito esse pensamento no mercado, né? Ah, copy é manipulação e tal. Não é. A persuasão aqui, ela é usada para acelerar a decisão de compra.
mostrando que o melhor para a pessoa é comprar naquele momento, tá? Então, eu queria deixar claro esses detalhes sobre o trabalho do copywriter, porque tem muito, como eu falei, é algo muito novo, tem muito desconhecimento e às vezes tem um pouquinho de preconceito também por ser algo relacionado à venda direta, tá legal? Mas é um trabalho altamente gratificante, eu amo o trabalho que eu faço como copy e como redator também, e eu queria trazer isso aqui para vocês para te ajudar a decidir. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar teu like aqui e se ficar com qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu te respondo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.